Olá, vou falar um pouquinho agora sobre esse período de recuperação depois da cirurgia de catarata. Bom, basicamente, nesse período de pós-operatório, a gente pede que o paciente faça bastante repouso, tá? Por pelo menos essa primeira semana de cirurgia e use direitinho as medicações, os colírios que foram prescritos, tá? As medicações tópicas, né, os colírios, contém basicamente antibióticos e corticoides, tá bom? A gente deixa alguns horários sugeridos, tá? Eles podem ser flexibilizados de acordo com a agenda, o dia a dia de cada um. E quando eu digo repouso, não necessariamente o paciente precisa ficar de cama. O paciente pode ficar dentro de casa, pode circular dentro de casa. Eu só peço que o paciente não saia de casa para não se expor a situações de risco, tá? Existem muitas informações hoje em dia que foram passadas baseadas nas técnicas antigas de cirurgia de catarata, onde o paciente precisava ficar 100% parado, às vezes até de cama. A técnica cirúrgica hoje em dia é totalmente diferente, ela mudou. A cirurgia se tornou muito menos invasiva, então a gente consegue também flexibilizar muito mais esse período de recuperação, de repouso, tá? Então a gente não pode abusar, né? Mas a primeira semana é a mais importante, e aí a partir da primeira semana a gente pode retomar significativamente nossa rotina, o nosso dia a dia, tá? A gente tem que lembrar que o tecido, né, os olhos, é um tecido muito sensível, né? E alguma inflamação pode persistir, mesmo que mínima, por bastante tempo. Então é normal, até que essa inflamação diminua, é normal que a gente sinta algum grau de fotofobia, algum desconforto, dependendo da luminosidade, dependendo da distância que a gente está querendo enxergar. Não tem problema nenhum no pós-operatório usarmos celular, televisão, isso não faz mal. Pode ser apenas que a gente não se sinta tão à vontade para desempenhar essas atividades, mesmo porque depois da cirurgia a gente precisa, durante as consultas pós-operatórias, ver quantos graus o paciente ficou depois da cirurgia. Em termos de alimentação, não tem restrição nenhuma. Em termos de higiene, né, não precisa limpar nada dentro dos olhos, né? É normal a gente ter um pouco mais de secreção nos primeiros dias, e a gente só recomenda que mantenha a região das pálpebras bem higienizadas, bem limpas, né? Durante o banho, pode tomar banho normalmente, tá? Não, só tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar jogando muita água, não ficar jogando água dentro dos olhos, né? A água de encanamento não é isenta de bactérias, né? Livre de bactérias. E basicamente essas são as orientações, tá? Se o paciente tiver alguma queixa mais aguda, uma dor, uma vermelhidão, é importante que entre em contato conosco, mas se for algo leve, tolerável, isso faz parte mesmo da recuperação, tá bom? Basicamente a gente tem que ficar atento a riscos de infecção, né? Riscos de algo sujo entrar dentro dos nossos olhos, e a gente tem que evitar traumas, né? Então por isso a gente também deixa um protetorzinho de acrílico para que o paciente não leve as mãos aos olhos, às vezes de forma involuntária. Então principalmente durante a noite, que a gente está um pouco mais sonolento e pode esquecer às vezes que fez a cirurgia. Muitas vezes o paciente não sente muito desconforto no pós-operatório em termos de dor, na grande maioria das vezes, aliás, a gente não sente muito desconforto, e às vezes a gente esquece que está com o olho operado e involuntariamente a gente acaba colocando as mãos aos olhos. Então a gente tem que lembrar que existe uma incisão ali, né? Hoje em dia a gente não precisa dar ponto na grande maioria das cirurgias. Então, mas se o paciente aperta os olhos, põe as mãos nos olhos, a gente pode não só contaminar, mas também às vezes abrir essa incisão. É raríssimo de acontecer, mas dependendo da intensidade com que o paciente pode acabar manipulando os olhos,
essa incisão pode abrir especialmente se for num pós-operatório recente, no primeiro, segundo, terceiro dia de cirurgia, tá? Então, basicamente, essas são as orientações. Tenta não baixar muito a cabeça abaixo da linha da cintura. É claro, né? Não vá se expor a ambientes muito contaminados, poluídos, com poeira em suspensão, principalmente nessa primeira semana, tá? Se o paciente conseguir trabalhar de casa, pode trabalhar de casa, pode usar o computador, o tablet, o celular. Agora, se o paciente trabalha com algum tipo de obra ou ambientes mais contaminados, é preferível que não vá. Preferível não, é importante que não vá trabalhar, principalmente nessa primeira semana, e desde que seja alguma coisa mais tranquila e não tenha tanta poluição, depois da primeira semana o paciente já pode retomar as atividades, né? A alta definitiva é depois de 30 dias, né? Então, depois da primeira semana, ou seja, da segunda até a última semana, até a quarta semana de cirurgia, o paciente vai retomando as suas atividades devagar, com muito bom senso, tá bom? Isso aí, espero ter ajudado, e qualquer coisa, entre em contato conosco.